Eu tive essa situação da minha segunda filha de uma pega errada. E olha isso, eu tinha amamentado 1 ano e 2 meses, o meu primeiro. Na segunda, rolou uma pega errada, machucou, deu fissura, fiz tratamento com laser. Dói, hein? Dói. Mas valeu a pena, assim, ter buscado e persistido. Vida Oncast chegando e hoje com um episódio, gente, sobre um tema que pra muita gente é um negócio, assim, super simples, super lindo, super romântico. E é tudo isso, pode ser tudo isso, mas não é necessariamente um processo, assim, tão automático, orgânico, envolve informação, aprendizado, apoio. Sabe do que eu tô falando? Do processo de amamentação. E olha, isso não tem só a ver com você que está prestes a ter um bebê ou que está nutrindo um bebê, mas com todo mundo que está em volta, que pode fazer muita diferença. Fica com a gente que você vai entender por quê, tá? A amamentação, gente, é sobre nutrir, mas é também sobre criar laços, conexão. Bora lá, então! Roda a vinheta, Maria! E a gente está aqui com um time muito especial para alimentar essa conversa e te encher de informação preciosa que vai fazer a diferença na sua vida. Então, bora lá falar sobre amamentação nesse mês que é o Agosto Dourado? Tô aqui com as minhas convidadas, a Isabela Cristina, que é a mãe da Lara, que tem 4 aninhos e que amamentou bastante, né? Isso, 1 ano e 8 meses. Maravilha, eu quero saber tudo dessa experiência. E a doutora Carla Paladino, que é gerente médica e ginecologista, e tá cheia de dicas e informações para compartilhar, né, doutora? Bem-vinda! Vou começar perguntando, já com uma pergunta mais técnica, assim, tá? Doutora, quais são as principais dificuldades que as mães enfrentam e quando elas acontecem? É bem naquele comecinho? Tudo depende do preparo que essa mãe vai ter, né? Que eu acho que deve começar desde a gestação. Então, buscar as informações de como deve amamentar, né? Da maneira correta, a pega, tudo isso já começar na gravidez. Para que quando o bebê nasce, você já tenha a informação e seja um pouco mais fácil. Claro que não é fácil de qualquer maneira, né? É um aprendizado, como você disse muito bem, tá? Eu acho que as mães precisam passar por esse processo mesmo de aprender, e também porque cada bebê é diferente, então às vezes eles têm uma personalidade diferente, né? Existe isso, e aí pode trazer alguma individualização para cada mãe desse processo, que também é importante essa conversa com o médico, né? Que acompanha o ginecologista e depois o pediatra. Existe sempre também equipe de enfermagem nos hospitais que ajudam nesse primeiro momento, né? Para ensinar como é que coloca a posiçãozinha do bebê, a pega, tudo. E aí, com tudo isso, eu acho que a gente consegue superar as dificuldades. Então, sabendo o que pode acontecer, o que se espera, e a gente consegue passar por esse processo de uma maneira mais tranquila. Nossa, ouvindo aqui a doutora, né? A gente vai voltando para aquele momento verdade. e tendo a plena consciência, né, Isabela, de que é um aprendizado que ninguém nasce sabendo, nem a gente que tá lá para amamentar e nem o bebezinho que acabou de chegar, né? Exatamente. É um jogo ali que a gente vai jogando junto. Como é que foi para você? A Lara, ela sempre teve uma pega muito corretinha. No hospital, como a doutora falou, foi fono, a equipe de enfermagem, pediatra, e eles sempre ensinaram: mãe, a pega correta, o local que a boquinha do bebê tem que ficar, o narizinho como ele vai ficar. Então, ali eu já prestei atenção, porque eu sempre tive esse sonho de conseguir amamentar o máximo que eu pudesse. E foi muito bom, foi muito legal, todas essas dicas. Eu estudei bastante antes, literalmente eu via vídeos, eu via relatos nas redes sociais, Instagram, e ajudou bastante. Toda essa pesquisa ajudou bastante. Eu apliquei tudo que eu aprendi e deu certo, com todas essas informações. A gente acha que vai ser tudo muito lindo e realmente é uma conexão incrível que a gente tem com o bebê. É um momento que é da mãe do bebê, ainda mais no começo, porque todo mundo quer pegar o bebezinho, todo mundo... E aí, tem aquela parte da sensibilidade, né, que a mãe fica quando o bebê chega. Então, mesmo que seja complicado, muito difícil no começo, mas é um momentinho muito especial. Então, eu gostei bastante. E aí, tem aquela dorzinha, aí a gente procura, né, pode usar essa pomadinha com o bebê amamentando. Eu fui atrás de todas as informações possíveis. Que legal. E foi um sucesso. Mesmo com todas as dificuldades, foi um sucesso. Eu consegui amamentar ela até 1 ano e 8 meses. Bastante, né? Que bom. Ela teve uma pega correta,
que eu falei que eu aprendi no hospital, né? Ela teve essa pega correta. E como ela tinha essa pega correta e ela mamava muito, porque eu fazia livre demanda. Então, a produção de leite também foi muito boa. Eu acho muito importante, né? A livre demanda ajuda nisso. Porque nenhuma mãe já nasce assim. A bebê nasceu e já nasce com 100% de leite. Não. Eu entendo que essa livre demanda me ajudou bastante com essa produção também. E o que tem de gente que fica na cabeça, né, doutora? Acho que é pouco leite, é muito leite, não sei o quê, e vamos complementar. Então, eu acho importante a gente falar que Agosto Dourado, todas as campanhas, e a Apvida tem uma campanha super importante, né, nesse mês, sobre a amamentação. Não é para ser só mais uma pressão, que já tem tantas, né? É porque realmente precisa dessa informação, precisa do estímulo. Não é para fazer ninguém se sentir mal, alguém que teve dificuldade e não conseguiu e precisou complementar. A gente sabe que isso gera muita culpa também, né? Sim. E pode acontecer. Mas é porque realmente precisa ter informação. A gente se prepara muito para o parto e não necessariamente se prepara tanto para amamentar, não é? Correto. Eu acho que, como eu já disse, né? A gente precisa ter esse preparo, precisa ter essa informação. E também dinâmico, né? Conforme você vai também começou a amamentar, tudo bem, eu aprendi a pega, eu aprendi a posição do bebê, mas aí são outras questões que vão aparecendo, né? Livre demanda ou não, quanto tempo que ele vai mamar ou não, se ele tá suficiente, né? Se ele tá Aí ganhando... tá fazendo peito de chupeta. Então, tudo isso você vai evoluindo e também aprendendo e também sempre perguntando para o médico, né? Buscando informação, como você disse, mais em lugares confiáveis, né? Que a gente, às vezes, também tem muita informação e nem sempre ela é confiável. Exato. Mas eu acho que isso é um processo dinâmico, assim, vão acontecer ao longo do tempo, talvez algumas dificuldades que a gente vai precisar superar, mas são todas superáveis e os benefícios superam isso Vamos demais. falar deles? O que Sim. traz de bom? A gente já começou falando disso, né? Do vínculo, desse momento que é super importante. Claro que tem alimentar, né? Fazer esse bebezinho crescer. O que mais que traz de bom? Ele é um alimento completo, né, para o bebê. Ele tem tudo aquilo que o bebê precisa para ele crescer, né, naquela fase. E também tem muito a questão dos anticorpos, né? Então, as defesas da mãe vão passando para o bebê. Então, esse bebê também fica mais protegido. A gente chama de vacina natural, né? Doutora, eu já vi uns vídeos, desculpa interromper, a gente já retoma aqui os benefícios, mas que tem uma coisa, mães que bombeiam leite e às vezes percebem diferença na cor do leite. Perfeito. De acordo com alguma situação que ela ou o bebê estão precisando ali de... O leite muda ao longo do dia. Olha isso, gente. O leite muda ao longo das fases, né, do bebê. Então, realmente, a cor do leite, ela é diferente mesmo, tá? Então, ela vai ser um pouquinho, que chama, né, esse ralo, entre aspas, né? Não é ralo, é porque a composição dele é menos gordurosa, porque nessa primeira fase do bebê, do colostro, né, ele precisa mais dessas proteínas e dos anticorpos. Tá. Então, a composição do leite vai mudando. E ela muda também ao longo do dia, mesmo numa mesma fase da gravidez. Então, à noite, esse leite tem uma composição de hormônios que ajudam no sono do bebê. E de dia, o contrário, né? Gente, é muito então, fascinante, é né? maravilhoso. É muito a fascinante. natureza, assim, perfeita. É perfeita. A gente pensar, né, como que o corpo cria, e é um mecanismo ali meio independente que acontece, automático, né? Exatamente. Melhor fábrica do mundo, né, com Isabela? as necessidades Bonito, né? que o bebê tem, suprindo elas de maneira perfeita. Maravilhoso. Ô, Isabela, você buscou muita informação, e eu sempre falo aqui no Vidoncast que a gente é uma geração, independentemente de ser pai ou mãe, mas para quem é pai ou mãe, é muita informação. É muita informação. Que é muito bom, tem o lado bom, mas que a gente também tem que saber filtrar, porque esse excesso às vezes cria ali, né, uns ruídos na cabeça, a gente fica confusa. Você sentiu isso em algum momento? Ou de pessoas ao redor também, que iam falando, palpitando? Com As pessoas certeza. adoram palpitar na amamentação alheia, né? Com certeza, desde a avó que falava, o leite do peito não vai sustentar o bebê. A mãe tá chorando porque tá com fome. Um amigo intercala que você vai conseguir descansar. Olha isso. E nesse caso, eu preferi com certeza ouvir o pediatra da minha bebê. A gente tem um retorno, né, com 7 dias, depois uma vez por mês. E
o bebê de peito, pelo menos na minha experiência, ela sempre ficou no limite do peso para a idade dela. Tá. Então, um mesinho tem que estar assim, eu não me recordo, mas assim, tem que estar com 3, 4 quilos. De 3,5 a 4 quilos. E aí ela sempre estava no limite, 3,5. E aí bate aquele medo. Será que realmente está sustentando ela? Será que ela tá com fome? Será que o tempo que eu deixo ela é o suficiente? E aí que entrou a parte médica, né? Que a doutora falou. A gente pode ver comentários, relatos, mas a gente sempre tem que escutar primeiramente o profissional e ver se vai se adequar ao momento que a gente está vivendo. E aí o doutor sempre falou, mãe, tá tranquilo, a Larinha tá com peso ótimo, você tá amamentando de forma correta, ela tem uma pega muito boa e pode ficar tranquila. O leite do peito é o suficiente, continua na livre demanda e tá tudo certo. Então, bati esse medo. E aí que vinham os comentários, né? Que a gente, meu Deus, quem eu escuto? Mas será? Ah, eu escuto quem já tem experiência, quem estudou. E aí fica aquela bagunça. Mas aí a gente vai tentando absorver um pouquinho do que cada um passa. E como a doutora disse, tentando aplicar. Porque cada bebê é de um jeito. Nossa, e aí eu que sou mãe de 2, vou te contar. No primeiro, a amamentação fluiu super bem. Achei que já tava na segunda, tipo, já sei tudo. É outro bebê, começa, gente, zero o game, né? Começa tudo de novo, um novo aprendizado, dinâmicas super diferentes. Então, o meu primeiro filho, ele mamava muito, menino e tal, e era bastante tempo, assim. A gente ficava lá 40 minutos, 50, às vezes 1 hora, sabe? Mamando, trocando de peito e tal. A minha caçula, quando chegou, já era diferente. Ela era uma bebezona, forte, rápida. 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos, acabou. E eu ficava nesse dilema também. No comecinho tem aquele processo, né, doutora, o bebê nasce com peso, aí ele sai com outro peso da maternidade, que é menor, né? E a gente tem um cuidado ali para essa recuperação desse peso. Uhum. E é muitas vezes ali que vem essa insegurança, né? E muita gente já vai ali para mamadeira, né, pro leite em pó. Exatamente. Essa questão do acompanhamento com o pediatra é importante, Muito. porque ele vai orientar em relação a essa questão da perda e do ganho de peso em cada fase, e depois esse acompanhamento para ver, né, se está sendo suficiente ali para o bebê, que normalmente mas ele vai dar essa validação até para as mães ficarem mais tranquilas, né? Então, sempre o pediatra vai pesar o bebê e vai observar, né, se ele está tendo esse desenvolvimento de uma maneira correta. Mas o que você disse é muito certo, isso dá muita insegurança mesmo, Muita. porque cada bebê é diferente. Então, talvez se você, a sua segunda fosse o seu primeiro e alguém falasse, não, mas o meu não era assim, tá amamentando muito rápido. Então, e aí vai criando, né, insegurança nas mulheres. E essa questão da insegurança é muito ruim. Eu acho que a rede de apoio, ela tem que estar ali, como o nome diz, apoiando. Assim, se você tem uma experiência boa para contar, se você tem alguma coisa que seja importante compartilhar, você compartilha. Mas falar coisas, né, que sejam negativas, a mulher já está muito sensível naquele momento. Muito. Vamos evitar, né? Então, sempre eu acho que trazer experiência positiva, trazer incentivo, tá? Isso é muito importante para quem está em volta. Nossa, é muito delicado mesmo, porque às vezes você tá ali, né, se dedicando de corpo mesmo e alma, e qualquer dúvida que plantam na gente, né, de que você tá deixando seu bebê com fome, será? Você tá prejudicando o desenvolvimento dele? Nossa, isso tem uma dimensão para a mulher que está no puerpério ainda, né? Que é até difícil de descrever. Ainda bem que a gente tem, hoje em dia, então, recursos profissionais. Tem que aproveitar cada minutinho na maternidade, como a Isabela fez, de ouvir as mulheres que estão lá, as enfermeiras, elas sabem muito, né? Nesse lance da pega, que é muito preciso, é milimétrico o negócio, que tem que dar aquele encaixe, senão machuca, né? Exatamente, a posição que o bebê tem que ficar, né, barriguinha com barriguinha, tudo ela vai explicar ali naquele primeiro momento, tá? Mas é importante você já ir buscando essa informação para ter essa troca, eu acho, de uma maneira mais rica, né? Você já sabendo e ela complementando, né? Eu acho que é aí que é o mais legal. Tem que aproveitar muito ali, né? Exatamente. Pedir, olha aqui, a boquinha, o lábio, a posição... Porque se não em casa, sozinha, é mais difícil. Eu tive essa situação da minha segunda filha de uma pega errada. E olha isso, eu tinha amamentado 1 ano e 2 meses,
o meu primeiro. Na segunda, rolou uma pega errada, machucou, deu fissura, fiz tratamento com laser. Dói, hein? Dói. Mas valeu a pena, assim, ter buscado e persistido. Porque depois estabeleceu, né, e firmou, e aí passou esse comecinho, e aí passa a ser muito gostoso, né? Então, não desista se no comecinho parecer difícil demais, né? Exatamente. Vai valer a pena. Vai valer a pena. A gente te garante a saúde, né, no futuro também do bebê vai reforçar isso. A gente tem perguntas, não é isso, dona Lívia? Lívia que tá nos bastidores aqui, olha lá, ouviu a voz? Estão com saudade da Lívia, ela tá sempre aqui. Vamos, então, trazer algumas perguntas para Isabela comentar e a doutora responder. Ó, a Maria já botou aqui na tela. Como saber se o bebê tá mamando o suficiente? Gente, não tem, né, medidor igual a mamadeira ali dos ml, é um processo invisível. Como é que a gente sabe? Bom, essa é uma pergunta bastante comum, né? Mas é importante a gente esclarecer algumas coisas. O leite materno, são dois aspectos ali que vão acontecer durante a amamentação que pode gerar essa dúvida. Uma, que o estômago do bebê ele é pequenininho, né? Então, ele não vai caber realmente muito leite ou muito alimento, Por né? isso que é normal acordar durante a madrugada para mamar, né? E a segunda coisa é que a digestão desse leite materno dura mais ou menos 1h30. Então, ele sentir essa demanda 1h30 depois, Normal. pode acontecer, tá? Claro que existem outros fatores que vão influenciar, né? Até o ambiente, né? Então, é importante também ter essa questão do dia e da noite também para o bebê, né? No escurinho da noite, deixar fechadinho, né? O ambiente. Tudo isso vai influenciar também, tá bom? Mas para saber se está o suficiente, é isso, essa questão do acompanhamento. Tá. Esse bebê precisa estar acompanhado pelo pediatra, e o pediatra vai validar esse ganho de peso, esse desenvolvimento correto do bebê, tá? Então, não precisa ficar com essa preocupação na cabeça de quanto, deixar ele mamar até o quanto que ele quiser, deixar ele mamar novamente quando ele quiser mamar novamente e seguir o acompanhamento com o pediatra. E uma outra coisa que me marcou muito, eu nunca esqueço dessa frase, que a mama, o peito não é estoque, é fábrica, né? Então, não necessariamente você precisa ter aquela aparência, né, do peito muito cheio, que significa que tem leite suficiente, Quanto né? mais você amamenta, mais você produz, né? A sucção do bebê estimula a prolactina, né? Que é o hormônio de produção do leite. Então, se você está amamentando bem, você vai produzindo mais leite e vai conseguir suprir essa demanda que às vezes é grande mesmo desse bebê pequenininho. Isabela, você lembra de quando você tinha uma boa noite, conseguia dormir um pouquinho mais, já acordava com essa sensação de mais produção de leite também, né? Mais produção de leite. Quanto mais ela mamava, eu sentia que mais produzia. E eu lembro também que quando eu conseguia descansar, quando ela, como eu amamentei bastante tempo, quando ela tinha mais ou menos 3 meses, que a gente conseguiu estabilizar por completo as dores, sem fissura, quando tava tudo tranquilo, que eu realmente ali era um momentinho de alimentar ela em um nosso momento, eu comecei a perceber que eu tive mais produção. Então, acho que descansar, boa alimentação, eu conseguia comer melhor, fazer todas as minhas refeições do dia, conseguia tomar um café da manhã com mais tranquilidade, um almoço, uma janta. Então, acho que foi esse conjunto aí do descanso, de saber que ela já estava mamando certinho e alimentação. Aí é rede de apoio, que a gente vai falar já já. Mas antes, vamos ver mais uma pergunta que a gente recebeu pelas redes sociais do App Vida. É normal perder peso no período da amamentação? Claro que aqui a gente está falando da mãe, né? Porque o bebê vai ter esse acompanhamento que a doutora Carla já mencionou. Doutora, tem muita gente que enfatiza isso, né? Que é mais uma vantagem aí de amamentar, que é essa questão de perder os quilos que a gente ganhou ao longo da gestação, né? Exatamente. É normal, sim. A mãe costuma perder peso no período da amamentação, tá? Mas claro que isso é um processo natural, mas também precisa ficar de olho na questão da alimentação e principalmente da hidratação, tá? Precisa beber bastante água nesse período da amamentação e ter uma alimentação saudável. Você vai ter um pouco de perda de peso, mas um processo natural, tá? Mas não pode descuidar da alimentação nesse período que é bastante importante.
importante. E aí a gente entra nessa questão, né, de quem cuida de quem tá cuidando, quem cuida de quem tá amamentando, né? Eu lembro, não tenho do que reclamar nesse sentido, e mesmo tendo uma rede de apoio, então tinha ali meu marido como um parceiro, muito presente, tive por um tempo a presença da minha mãe ali por perto também, com essa questão, ajuda com a comida, leva água, tomava muitos litros de água por dia, e mesmo assim, às vezes batia uma solidão, porque tem esse lado da amamentação também, né, de ser, às vezes, um processo mais solitário. Você sentiu isso também? Senti. Solitário, cansativo. Muito cansativo. Porque a gente tá falando aqui que é muito lindo, que é um momento muito especial, mas tem essa parte, é cansativo, é solitário, às vezes a gente quer descansar um pouquinho, às vezes a gente quer ficar só um minutinho sozinha, o bebê acordou, o bebê quer peito. Quem ele vai querer? A mãe. Então, ali é você e o bebê, às vezes, ai, pai, segura um pouquinho, vou tomar um banho, mas agora o bebê quer mamar. Ou eu amamento, você segura pra rotar. Como esse momento é realmente só da mãe, né? Ele precisa da mãe, essa rede de apoio é muito importante, porque se tem as outras questões da casa que vão continuar acontecendo, né? Então, essa mãe precisa de uma ajuda. Não vai descansar. Para poder, exatamente, para poder ter o momento de amamentar e o momento de descanso, que é importante também. Então, até para produzir o leite mesmo, né? Exatamente. Então, a gente brinca assim, a rede de apoio. Você pode visitar uma mãe que está amamentando e falar, deixa que eu vou lavar essa louça aqui. Isso! Sabe? Pequenos gestos que vão ajudar muito essa mãe nesse período, porque realmente demanda tempo, demanda esforço, que eu digo, de você ter tempo, de você ter que se dedicar. E aí a rede de apoio precisa estar ali para todo o resto que vai continuar acontecendo, né? A vida continua acontecendo. Sabe que me marcou muito? Uma amiga, quando foi me visitar, que já era mãe, claro, e que eu lembro que ela falou assim, Nath, eu tô indo aí, vou ser rápida, só quero ver você, quero conhecer, né, o neném, e não se preocupa em preparar bolo, porque tem isso, né, você ainda tem que arrumar casa, tal, pra receber visita, fazer um bolo, passar um café. Eu tô levando tudo. E aí ela levou uma trança, assim, recheada. Eu lembro certinho, assim. Eu tenho uma amiga que eu nunca esqueço, que ela foi me visitar e ela falou assim, você quer dormir? Vai dormir um pouquinho. Eu seguro, eu cuido do bebê. Gente, nunca me esqueci. É isso. Olha, me arrepia de pensar na emoção, doutora. E vamos falar então sobre, para quem está escutando a gente e tá enxergando que pode ser uma rede de apoio melhor, né? O que as pessoas mais próximas, os amigos, os empregadores podem fazer que vai, de fato, ajudar nesse processo de amamentação? Eu acho que a gente já citou um pouquinho de tudo isso, né? Primeiro, sempre ter cuidado com o que se fala, né? Sempre trazer experiências positivas, trazer motivação para essa mãe que está amamentando. A segunda coisa é criar um ambiente para que ela não tenha preocupação. Aquele momento de amamentação, ela está ali criando aquele vínculo com o bebê, alimentando, cuidando dele, é super importante para os dois. Ela não pode estar preocupada com outras coisas, a louça, a roupa, não sei o quê. Então, dá uma ajuda nesse sentido ali da gestão ali da casa, né, ter esse apoio em relação às outras coisas que talvez ela precise cuidar também, e pode ser que fique pesado, né? Então, o papel desse pai, parceiro, companheira, enfim, é importante nesse momento para dar esse apoio que ela precisa. No que ela precisar, trazer uma água, lavar uma louça, fazer um bolo. Eu lembro que eu carregava dentro de casa mesmo uma garrafona dessas de 2 litros, assim, que eu ia repondo, né? Me marcou muito, né, essa lembrança de eu andar com esse garrafão. E muitas vezes a minha mãe ou meu marido, eu ficava emocionada real quando eles vinham assim, sem eu pedir. Deixa eu encher essa garrafa para você. Olha, eu trouxe um chazinho. Você precisa que eu pegue alguma coisa? Gente, é coisa muito mínima, assim. Mas às vezes você se instala ali na poltrona de amamentação ou no sofá e você só queria baixar o volume da TV e o controle tá do outro lado. Você não tem, né, como pegar, não tem braço, você não quer mexer ali. Tá encaixadinho, mamando. Então, esse tipo de coisa pequenininha, né, sim, Isabela? Uhum. Você tem alguma lembrança que te marcou, assim, de algum apoio, de algum cuidado? Com certeza. A minha família foi uma rede de apoio surreal. E eu
sou o tipo de pessoa que eu não gosto de pedir ajuda, que Eu eu não também. gosto de precisar das pessoas. Muito orgulhosa. E a maternidade chegou com tudo para quebrar isso. Eu tive uma cesariana, então, assim, eu fiquei muito limitada. Primeiramente por isso. Pós-cirúrgico mesmo, né? Sempre foi só o peito, livre demanda. Outra limitação que não me permitia fazer as coisas do meu dia a dia. Então, assim, a minha família, meu esposo foram fundamentais. Eu literalmente conseguia viver, pelo menos assim, os 3, 4 primeiros meses, em função de alimentar e cuidar da minha filha. Porque todo o restante eu sempre pude contar com eles. Então, uma comida, levava uma comidinha no prato, chegava com a garrafa d'água e sem pedir, porque a nossa rotina geralmente as pessoas ajudam, mas tem que pedir, fulano faz isso, fulano faz aquilo. E é um Isso. momento que eu tive total apoio, porque era desse jeito que você falou. Parecia mágica. Eu pensava, a garrafa tava ali. Eu Aham. pensava, aquilo ali tava arrumado. Então, eu consegui viver em função da minha filha, pelo menos esses 3, 4 primeiros meses, foi só pra ela. E essa coisa da madrugada mesmo, né? Eu lembro muito disso, principalmente o Vicente, que é o meu mais velho, que as mamadas eram longas, eu caindo de sono, né? E aí, até que mais ou menos quanto tempo, né, que a gente tem que. Muitos meses, Não, mamou, tá, tem que ficar ali um tempinho em pé para rotar, né? Porque senão o bebê pode regurgitar, engasgar, etc. Então, quando aparecia alguém para falar, pronto, você já amamentou? Pode deitar que eu seguro aqui esses 20 minutinhos, 30 minutinhos? Sim. Esse Mudava não a é vida. necessariamente o papel da mãe, né? A mãe é exclusiva, a amamentação é só a mãe mesmo, mas todo o resto não. Então, pode dar banho, pode trocar fralda, pode botar para rotar, fazer Botar as outras roupinhas para coisas para lavar. que ela, exatamente, para que ela tenha também um momento para ela, né? É importante, né? Tomar seu banho com calma, né? Às vezes na amamentação a gente fica, né, desgrenhada em casa, não sei. Nossa, a gente dá Não, valor pra toma cada um coisinha banho, se simples. arruma. É importante, né, ter esse momento para nós também, nessa fase, não esquecer disso. E mitos, doutora, quais são os principais que chegam? Que tipo de coisa já te perguntaram? Ou tem muitas crenças aí, né, envolvidas. Nossa, muitas. Acho que a gente também já falou algumas coisas, né? Do bebê não tá sendo suficiente para o bebê. O leite Eu, tá ralo. eu não tenho leite, então tem isso, né? Ele vai produzindo conforme o bebê vai mamando, então você tem que estimular mesmo. Não existe quem não tenha nada de leite. Não existe. Não. Tá. Você pode não amamentar mais por outros motivos, tá? Mas o não ter leite, não. Você coloca, a sucção do neném vai produzir leite. É que às vezes, se o neném não tá pegando, não tem a pega, não tem, né, não tá fazendo direito, a gente vai ter uma produção menor. Mas mesmo assim ainda tem. Então, fazendo do jeito certo, você vai produzindo certo. Então, isso é um mito bastante comum também. Essa questão da água, eu tenho que dar água, porque pode Não, ficar tem que com dar pra mãe. sede, exatamente. Não é? Enfim, então eu acho que essa questão, não tem medo de perguntar. Qualquer dúvida, pergunta pro pediatra, ou já na gestação, ou procura fontes confiáveis. Questão dos remédios, às vezes, né? Com dor de cabeça, posso tomar um remédio de dor de tem cabeça isso, e né? amamentar? Existem sites bastante confiáveis que dão essas informações, porque às vezes, né, às vezes eu não estou na consulta ali para perguntar, não está na hora. Você consegue consultar se aquele remédio pode tomar com a amamentação, se tem alguma interação, isso também é uma questão muito importante. Então, não ter medo de perguntar. Doutora, aproveitando então pra Aproveita, perguntar. Isa. E a questão da alimentação? Porque eu vejo muita gente falando hoje assim, não toma um refrigerante, senão seu bebê vai ter cólica. Não come chocolate, porque se é gorduroso, ele vai ter cólica. Dependendo do alimento, eu sei que quando a gente consome a alimentação, assim, tem que tentar ser o mais saudável possível, porque o bebê tá ali numa fase que ele tá crescendo, precisa de peso, nutrientes, vitaminas. Mas assim, eu comi um chocolate. Realmente acontece isso? É imediato? A questão das cólicas, ela também é muito individual, tá? Para os bebês. Normalmente, a principal causa de cólica é que o sistema digestivo do bebê é imaturo ainda. Então, Não é necessariamente culpa da mãe não do que tem ela tá nada a ver, comendo, né? exatamente. Porém, existe sim uma relação entre a alimentação da mãe e a cólica do bebê, que para algumas mães pode acontecer e para outras não. Então, é uma questão de observar. Mas o chocolate, o
refrigerante, a cafeína, né? Então, são alimentos que realmente podem interferir. Mas é uma questão de você observar. Realmente, comeu aquela mamada depois, você vai ver se teve alguma repercussão. Você viu que ele tem cólica, você começa a fazer essas associações e realmente evitar esses tipos de alimento, condimentos e tudo. Mas tem uma brincadeira que a gente faz, a questão, todo mundo fala, pimenta não pode, né? Mas e as mamães do México como Não fazem? Então, realmente tem a ver, sim, não é uma questão totalmente errada pensar isso, porém depende um pouco de cada bebê, de cada mãe, mas pode ser que exista essa associação, então você precisa estar atento. Quanto mais for natural e saudável sua alimentação, menor chance disso acontecer, com certeza. Legal. E para a gente finalizar, queria ouvir uma mensagem rapidinha de vocês. Por que vale a pena investir nessa experiência de amamentar? Começando com vocês. Bom, eu sou suspeita, porque foi uma fase, assim, pra mim, incrível. Eu que decidi tirar, porque por ela... Até 1 ano e 8, né? Até 1 ano e 8. Eu decidi tirar. Por conta mais, assim, eu acho que ela já estava se alimentando muito bem. As minhas noites de sono, eu acho que já poderiam começar a ser completas, porque tinha aquilo que ela gostava de mamar. Tá. E também, às vezes, era um acalanto para ela, né? Para se sentir mais próxima de mim. Mas, assim, a mensagem que eu deixo o começo não vai ser fácil, mesmo que você tenha bastante leite, mesmo que você tenha todas as orientações do mundo. É uma experiência nova para você, é uma experiência nova para o bebê. Vocês vão se encontrar e... tente o máximo que você conseguir, de acordo com a sua rotina, com a sua realidade. 1 mês, 2 meses, 3 meses, o que você conseguir vai ajudar bastante seu bebê e vai criar esse laço, porque para mim, assim, o mais inesquecível foi o laço que nós criamos. Existem outras formas para as mamães que não conseguem amamentar. Isso. Isso não vai inibir outras formas de criar laço, mas, assim, é um momento muito delicado, né? Os hormônios, assim, estão à flor da pele, literalmente, e foi uma forma de me acalmar, de me encontrar com a minha bebê. Então, se você realmente quer amamentar e não desistir. Isso, que dá não certo desista no na final. primeira dificuldade, né? Isso. Doutora Carla. Eu acho que a gente fala muito da questão, isso já está consolidado, né? Da questão do que é saudável para o bebê, tem uma relação com a mortalidade por causas evitáveis das crianças, então diminui. Então, tudo isso a gente, eu acho que já sabe, né? O que é saudável, o que é muito saudável para o bebê e muito importante para ele. Ele vai ter esse crescimento saudável com o leite materno. É barato, né? Não tem custo nenhum. E eu acho que o mais importante de tudo é o vínculo. É um vínculo muito bacana, muito bonito que a gente tem com a maternidade, ter esse bebê amamentando, aquele momento só da mãe e do bebê. É muito bonito. Então, eu acho que a vantagem maior está aí, né? Na parte emocional da coisa. Tá. E olha só, espero que você tenha gostado desse papo, que tenha te abraçado, você que está vivendo esse processo, tenha entendido quanto vale a pena esse esforço. Então, se tem alguém que precisa acompanhar, manda para quem pode ser uma rede de apoio ainda mais firme, te ajudar nesse processo. Quer saber mais informações? Em todos os canais digitais de Apvida tem informações sobre a amamentação. Nesse mês, né, em que a gente está aqui nesse agosto dourado, esse episódio faz parte disso, mas em todos os canais digitais você encontra mais informações para te ajudar nesse processo. Muito obrigada pela sua companhia, espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, compartilhe e eu te espero no próximo. Beijo! Valeu!